Sejam todos bem-vindos a mais essa live aqui do Endodontia em Alta Resolução. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje é uma live um pouquinho diferente, pessoal. Estamos em em 4 canais diferentes. Vai ser uma coisa, 1 bilhão de visualizações, hein? Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo no... Alessandro, você não compartilhou sua tela. Ao vivo no meu Instagram, Patrick Baltieri, ao vivo no Instagram do Eduardo Ailib, ao vivo no Instagram do Alessandro Coelho. Sejam todos bem-vindos para falar hoje um pouquinho sobre o emprego da tomografia em alta resolução na endodontia, mas em diferentes momentos, em momentos não habituais, tanto no transoperatório quanto no pós-operatório imediato e nas preservações, ok? Então, estamos aí online, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Eduardo. E vamos começar aqui, que o tempo é curto. Vamos lá. Edu, esse assunto, tomografia pré-operatória, né, na endodontia, já é algo que está, assim, meio que mais do que talvez comprovado aí, que constatado do benefício que ela nos traz, né? E hoje nós vamos discutir uma coisa um pouquinho diferente, que gera muita discussão aí no dia a dia, nos grupos de WhatsApp dos nossos amigos, né? No Facebook, no Instagram, né? Essa questão das tomografias pós-operatórias imediatas, transoperatórias ou até mesmo as tomografias de preservação. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, Edu, fala pra gente aí, você que é da radiologia, um baita radiologista, fala pra gente aí o que a radiologia, o que a literatura mostra pra gente sobre essa questão do uso da tomografia na endodontia, em relação às doses, segurança e tudo mais. Legal. É um tema bastante interessante esse, né? Primeiramente, né, na hora da gente indicar qualquer exame de imagem, a nossa primeira necessidade é uma necessidade clínica. Ou seja, clinicamente, eu preciso ter uma manifestação para buscar um diagnóstico diferencial. Ou seja, eu preciso indicar os meus exames de imagem seguindo um raciocínio dos exames de menor dose de radiação, né, buscando aumentar a dose soberana à indicação dos exames. A primeira coisa que a gente precisa ter na hora de indicar qualquer tipo de exame de imagem é uma necessidade clínica. Seguindo a necessidade clínica, a gente precisa entender o conceito de ALARA, né? ALARA é um anagrama da tradução de as low, as reasonable, achievable, ou seja, é o princípio da otimização, que ele vai estabelecer que todas as exposições, elas devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, ou seja, eu preciso sempre guiar e nortear a aquisição das minhas imagens, buscando sempre a menor dose de radiação possível para estabelecer um diagnóstico diferencial. Então, isso é muito importante, esse conceito, porque ele vai nortear toda a nossa conduta clínica na radiologia. Eu gosto sempre de mostrar o Sedentec CT, né? O Sedentec CT, para quem não conhece, é um conjunto, né, de diretrizes baseadas em evidências que a Academia Europeia, né, a Comissão Europeia de Proteção Radiobiológica desenvolveu para a utilização de tomografia de feixe cônico, né? Tem uma versão final de 2013, essa que está aqui com vocês é de 2011, que foi que a Associação Brasileira de Radiologia traduziu, né? Todas as indicações para todas as especialidades, né, estão descritas aí com trabalhos de revisão antigo, mas eu gosto muito de falar da Academia Europeia de Radiologia, ou da Academia Europeia de Endodontia. Por quê? Porque eles têm um conceito, uma necessidade de radioproteção
né, muito alta, né? Então, eles são muito criteriosos quanto à indicação desses exames, né? E o que ele fala? Que para indicação para qualquer especialidade, né, da tomografia de feixe cônico, né, da CBCT, o Cone Beam Computer Tomography, Tá dando uma cortadinha né, no seu áudio, viu, Edu? Você ela não tá... precisa seguir 3 mandamentos iniciais básicos. O primeiro deles é que é uma indicação, ou seja, os benefícios dos exames de imagem, eles precisam superar os danos radiobiológicos que a CBCT ela pode ocasionalmente a vir manifestar no paciente. O segundo mandamento é que a utilização como método de imagem de rotina não é indicado. No entanto, você precisa ter uma necessidade clínica que fundamente essa utilização, ou seja, a clínica ela vai atuar como norte na indicação dos exames de imagem. E sempre que você requisitar imagens, né, você deve fornecer informações clínicas ao centro radiológico, ou para quem for fazer essa imagem, né, às vezes o Patrick, o Alessandro, eles têm o tomógrafo, né, no próprio consultório, mas você precisa fornecer informações clínicas do seu objetivo, não só para guiar e nortear o laudo radiográfico, o laudo tomográfico, mas também para otimizar a exposição do paciente. E os critérios, o KV, o MIA, Sim. O tipo de FOV, né, o tipo de modo que você vai usar do equipamento. Ou seja, a comunicação, na hora de você requisitar qualquer imagem, ela é muito importante, porque ela que vai apresentar a sua dúvida clínica, né, e as informações clínicas que vão nortear tanto o laudo, configuração do equipamento na hora da aquisição das imagens. Então, isso é fundamental. Isso é muito importante. Edu, só um momentinho, desculpa interromper você. Ale, precisa tomar muito cuidado com muita fake news. Porque hoje o paciente ele tem uma... Edu, Ale, você me ouve, Ale? Sim, você está percebendo que o Edu está cortando um pouquinho aí? Sim. Edu, para um pouquinho só. Edu? Cortou ali. Edu, você não tá com o Dropbox aberto, alguma coisa aí, cara? Porque tá lenta, só tá cortando pra caramba aqui. Tá cortando bastante. Pessoal, desculpa um pouquinho aí, estamos só... eu tô vendo o show. Oi, Ale. Os ajustes, né? Uns ajustezinhos rápidos aqui. Edu, vai lá, vê se volta aí. Você não tá com... Você tá no 3G? Como é que você tá? Não tá no 3G, né? Tá no Wi-Fi, né? Não, tô no Wi-Fi aqui. Eu não tenho como cabear aqui em casa. Não, tranquilo. Vai lá, volta aí. Agora melhorou. Então, vamos lá, pessoal. Voltando ao que eu estava falando, na hora de indicar os exames, nós precisamos seguir um critério muito de informações falsas quanto ao dano radiobiológico, né, o possível dano radiobiológico da radiação ionizante. Né? Então, há pouco tempo atrás, essa senhora que está aqui, eu não lembro o nome dela, tudo, mas também não vem ao caso, mas ela falou do problema da glândula tireoide com radiografias periapicais e que isso estaria ocasionando um aumento da incidência de câncer de tireoide na população, né? Isso gerou um efeito pânico. Ele está cortando muito, cara. Ele volta depois, daí vamos ver se estabiliza. Sim. Tá me ouvindo, Patrick? Tô. É que tá cortando muito, cara. Tá bem estranho aí o seu áudio. Meu sinal. Eu vou passar aqui, tenta ver se você consegue só
melhorar alguma coisa ali. Eu vou passar aqui para o Alê, e aí a gente volta só para você terminar essa parte. Beleza. Alê, pegando aqui, cortando o Edu no meio, porque está cortando, não estamos conseguindo ouvir ali, né? Vamos ver se ele consegue melhorar ali. O que você pensa, né? Eu sei que você faz tomografia hoje em dia, né? A gente tem esse hábito, em todos os casos, de fazer as tomografias pré-operatórias, né? Em todos os casos, mas o que você pensa aí de usar as tomografias, não só no trânsito, pós, mas nos acompanhamentos, nas preservações aí? Né? Eu sei que você tem alguma coisa para mostrar para a gente, que eu acho que vai ser uma coisa interessante. Vai lá, a palavra é sua. O que eu penso é o seguinte, Patrick, Edu, pessoal, boa noite. Eu penso assim, que não é meu protocolo fazer tomografia para preservação, mas eu não sou tão radical de falar, não faço, ou eu faço em todos. Eu ajusto o caso, eu vejo o caso e decido qual caso eu acho interessante para eu poder fazer. Por exemplo, tem casos de... você faz um tratamento num paciente que você sabe que aquele dente é um dente que vai se tornar um dente estratégico numa reabilitação e tudo mais. Você pode fazer uma tomografia de preservação do caso para que aquele dente para que a gente possa saber da viabilidade de manter aquele dente como um pilar importante em uma reabilitação grande, né? A gente tem que pensar também no diagnóstico diferencial, que eu vou contar esse caso, mostrar esse caso para vocês aqui, que eu achei bem interessante. Essa aqui é uma paciente que eu fiz a endoscopia dela, ela chegou no consultório, foi em janeiro, tá? Eu achei que era menos tempo, Patrick, mas foi em janeiro, uma pulpite irreversível, com muita dor mesmo, e eu notei que quando eu fiz o exame clínico, eu percebi que na região distal desse dente, nós tínhamos ali um avermelhamento, uma gengiva edemaciada, nós notamos pela própria, na junção dos dois dentes, nós percebemos que existe uma falha, que havia uma impacção alimentar, mas ela me procurou para fazer a endodontia, porque ela tinha muita dor, né? Então, a gente fez a tomografia, essas imagens minhas não estão muito legais, porque isso era bem no começo, quando eu conseguia tirar o mínimo que eu podia do tomógrafo. Hoje em dia elas seriam melhores, mas já conseguiu trazer algumas informações para a gente. Isso eu acho importante até comentar, que cada vez mais você percebe que você consegue tirar cada vez mais informações do seu tomógrafo, mais qualidade de imagens. Mas eu consegui ver que na raiz mesial haviam 2 canais, na raiz distal também, né, que a gente consegue ver os dois, a gente percebe um canal bem atrésico, bem constrito. Para fazer o tratamento endodôntico, eu tive bastante dificuldade para poder conseguir a patência nos canais distais. A gente nota aqui no corte axial os 2 canais presentes. A gente encerrou a endodontia. Muito bem, a paciente, semana seguinte, ela foi para fora do país visitar a filha dela, e eu falei para ela, olha, você precisava... toda vez quando a gente vai fazer o isolamento absoluto, a gente faz um preparo inicial, né? Então, eu passei o ultrassom na gengiva, tudo bonito, ali na porção gengival, para poder fazer o isolamento adequado, e falei para ela, vai procurar o indicador para finalizar todo esse processo restaurador desse dente. E, resumindo, depois de, agora, 2 semanas atrás, ela voltou se queixando que estava com dor no mesmo dente. Essa radiografia atual, eu olhei e falei, poxa vida, mas por que será que ela está com dor nesse dente, né? O que será que aconteceu que ela está com dor nesse dente? Será que foi meu canal ou não? Mas eu olhei, a gengiva estava do mesmo jeito. Ela foi para fora do país, voltou, depois começou essa questão da pandemia, ela ficou em casa e continuou com essa área de impacção gigante. Ok. Mas como eu tive tanta dificuldade durante o tratamento, eu não sabia se eu tinha conseguido patência adequada nos canais distais. Então, eu falei assim, eu vou fazer uma tomografia, porque eu já tiro a dúvida, né? Não fiz uma imediata, no caso, na época, porque eu não vi necessidade da imediata, mas como surgiu essa dúvida, agora que ela voltou com sensibilidade no dente, mas eu conseguia ver a gengiva avermelhada e sentia que o problema poderia ser a impacção alimentar. Eu resolvi fazer a tomografia de preservação para ver como é que estava. E consegui ver. Na raiz distal, eu consegui repetir aquela anatomia que eu achava que eu não tinha conseguido. Então, a tomografia me ajudou a ver isso, as raízes mesiais também. E a gente nota no corte axial e no corte coronal que está tudo bem, sem lesão, o tratamento endodôntico foi completo. Então, esse caso, Patrick, é um caso que eu acho interessante a gente
fazer, num caso de preservação, o diagnóstico diferencial também, você comprova aquilo que você fez, né? Independente da ideia, Lê, deixa eu já te devolvo a palavra, desculpa interromper, da ideia que às vezes a gente tem que a preservação é depois de um ano, e só vou fazer a tomografia depois de um ano e tudo mais. Vai lá. Sim, com esse recurso na mão, nós podemos sanar várias dúvidas, né, Patrick? Exato, exato. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Eu acho que às vezes, se a gente tem o recurso, a gente não tem por que ficar na dúvida. E a paciente falava para mim, eu tenho certeza que é por causa do canal. Eu falava, não é, não é. E agora está a tomografia após alguns meses, mostrando que está tudo bem. Aqui a gente vê esse trabalho de cimento, que para mim não é acidente, para mim é consequência de limpeza, de ampliação foraminal e limpeza do forame. Então, isso não me preocupa, e a gente sabe que não causa essa dor, esse problema. Agora, ela voltou para o indicador, eu pedi para ela voltar, ele começou o processo restaurador e os sintomas diminuíram. Show. Muito bom, Ale. Esse tipo de situação é fantástica, né? A gente ter essas possibilidades de tomar as decisões, né? Baseado em informação, assim, que a gente tem mais qualidade. E aí eu vou devolver a palavra para o Edu, só para você finalizar aquela parte do começo que você estava falando lá. Vamos ver se agora vai. Depois a gente contorna aqui. Vai lá. Então vamos lá, pessoal. Só complementando aqui rapidinho o que a Ale falou, a necessidade clínica ela vai ser imperativa. E você precisa ter uma indicação guiada em evidência científica. Por quê? Porque hoje tem uma quantidade absurda de fake news. E o efeito disso é um efeito pânico que causa na população. Por quê? As pessoas hoje elas já querem fazer a radiografia panorâmica utilizando o protetor de tireoide. E não é bem assim. O protetor de tireoide ele pode sobrepor na região atrás do pescoço e ele ser projetado pelo feixe de raio-x na região dos dentes. E um resultado desse eu preciso repetir essa imagem, né? Então, ao invés de eu expor o paciente uma única vez, eu dobro a exposição dele, porque eu preciso fazer de novo essa exposição, essa radiografia, para que ela fique diagnóstica, para que eu consiga avaliar os pré-molares, né, os dentes descidos, os dentes permanentes, que estão ali mascarados pelo protetor de tireoide. Em termos de dose, tá, uma dose efetiva, ou seja, é o quanto de dose que o paciente absorveu, e essa dose que ele absorveu, como que ela vai interagir? Ela é chamada dose efetiva, e ela é medida em microsieverts, né? Até fica um outro momento para a gente discutir isso daí, né? Uma radiografia intraoral, né, o que o Sudentex fala, é que você possui uma dose efetiva de menos 1,5 microsieverts, né? Uma radiografia panorâmica, você já tem uma variação de 2,7 a 24,3. Né? Isso é muito variável, por quê? Porque nós temos vários tipos de equipamento, cada equipamento com uma configuração específica, um tempo de exposição específico. Isso se traduz também na tomografia de feixe cônico, né? Uma tomografia dentoalveolar, né, de FOV reduzido, que seria indicado na endodontia, ela tem, em média, né, 61 microsieverts. Mas essa média, ela varia de 11 microsieverts a 674 microsieverts, ou seja, nós temos uma variação, uma amplitude de variação muito grande, que é justamente a variação de técnica, né, para cada equipamento. Daí a necessidade da correta informação clínica para o centro radiológico e para o radiologista. E só terminando aqui, eu estou falando, um trabalho recente, né, de julho, tem um ano mais ou menos já, de 2019, né, da Sociedade Europeia de Endodontia, né, mostrando um position statement, né, uma afirmação dele sobre o uso, né, da tomografia de feixe cônico em endodontia, que eles concluem que desde 2014 tem um aumento do número de casos, né, um aumento dos estudos clínicos, confirmando o impacto positivo do uso dessa tecnologia no planejamento de tratamentos, né, exatamente o que o Patrick falou, falando da tomada de decisão, né, da tomagem de tomar as rédeas do caso e saber quando intervir, né, principalmente em casos de insucesso, né, e dessa forma reduz muito o nível de estresse do clínico, né, que consegue ficar mais tranquilo e ser mais assertivo naquela intervenção que ele vai fazer, né.
Aqui eu só vou mostrar para vocês 2 casos, né? Mostrando um caso de acompanhamento, acho que o caso aqui foi um acompanhamento de 1 ano, aproximadamente, né? É um caso do Patrick, em que ele falou, cara, eu preciso saber se está aumentando aqui, você consegue fazer alguma coisa? Eu fiz aqui 2 reconstruções, né? Duas reconstruções usando o filtro Ray-Sun, em que eu pude evidenciar, né? Essas reconstruções foram feitas no visualizador do próprio tomógrafo, né? E eu pude evidenciar o que aconteceu nesse 1 ano de evolução da lesão. Ou seja, claramente dá para ver que ela aumentou. Ela não só aumentou, né? Como aqui a gente tem um material, né, um corpo estranho medicinal no interior dessa lesão, e ele foi deslocado, inclusive, para basal, né? Então, a imagem tem essa dúvida em que realmente aumentou, né, essa lesão. E seria uma indicação, né, de quando fazer uma tomografia pós-operatória, né? Ou seja, acompanhamento da evolução das lesões, né? Ponto final que eu queria falar é que o ponto-chave é que todo endodontista ele faz um trabalho melhor quando ele tem mais informação. A informação ele é fundamental para a tomada de decisão, né? E agora eu volto a bola aqui para o Patrick, né? Porque ele que está vivenciando, o Alessandro, vivenciando essa mudança de paradigma na clínica endodôntica, que você já tem acesso direto, em tempo real, né, ao tomógrafo, e já pode saber exatamente aquilo que está acontecendo, ou que pode acontecer, e ter uma previsibilidade do caso. Perfeito. E da condição do caso. Perfeito, Edu. E essa questão da gente ter no dia a dia o tomógrafo faz com que a gente realmente mude, comece a pensar na mudança de muitos paradigmas, né? Antigamente a gente pensava com a ideia de radiografias transoperatórias, mas por que não tomografia transoperatória? Por que não, nós vamos discutir mais um pouquinho para frente, por que não tomografias pós-operatórias imediatas? Por que não tomografias pós-tratamento nas preservações, né? 3, 6 meses, 1 ano, quando for necessário, né? E isso é interessante, Edu. É óbvio que essa frase que você colocou aqui, perfeita, né? A gente, como endodontista, quanto mais informação a gente tiver, melhor aí para a gente tomar as decisões. E é interessante, eu vou mostrar um caso para vocês, para compartilhar com os nossos amigos aqui, né? De um caso clínico que a gente optou por fazer uma tomografia, não pós-operatória imediata, mas sim transoperatória. Esse dente 46, Ale, Edu, ele foi tratado por uma colega amiga nossa, excelente endodontista, né? E aí a paciente continuou depois de um tempo, eu não me lembro direitinho a história, assim, todos os pormenores, mas a gente vê que o tratamento endodôntico estava muito satisfatório, né? E aí a paciente continuou com alguma sintomatologia, e aí a gente acabou, ela tentou fazer a desobturação, mas como estava muito bem obturado, estava complexo aí o processo de desobturação, né? E aí estava em dúvida se era canal médio mesial, se tinha lesão, se não tinha lesão, e encaminhou para a gente fazer uma avaliação e ver o que a gente podia ter a opção. Pelo relato da paciente, né, eu até pensei num primeiro momento, pelo relato, dor na mastigação, sabe aquele caso que é complexo? Os adjacentes tudo normais, dor na mastigação, paciente apertadora, bastante, mas poxa vida, deve estar trincado esse dente. E tomografia é fantástico, mas ainda nos casos de trincas em dentes com canais tratados, a gente que está no dia a dia, vê que dependendo da situação é difícil de visualizar, né? Aí temos que pensar no quê? Trinca, fratura, perfuração, canal acessório, e aí a gente fez o exame clínico, Ale, não tem bolsa periodontal, primeiro ponto, será que está fraturada? Aí já começa a pensar, né? Não tem bolsa periodontal. Segundo ponto, dor à percussão e tudo mais, e aí fomos fazer a radiografia inicial, as radiografias iniciais, com algumas angulações, a gente vê ali que tinha restos de material obturador e tudo mais, mas fizemos a tomografia pré-operatória. Na tomografia, a gente não via lesão periapical, tinha até lâmina dura, né, tanto na raiz distal quanto na raiz mesial,
né? Mas a gente vê aqui que ainda tinha restos de material, mas na região da zona de risco aqui, como diria a Borrás, 1980, 82, eu não me lembro agora, a gente vê ali uma região meio estranha, né? Deixa eu passar aqui. E aí, num corte axial, a gente vê os canais, um pequeno desgaste, e uma imagem um pouco diferente na região ali mesial, num dos canais mesiais. Avançando para a região apical, a gente vê uma imagem um pouquinho mais radiolúcida aqui. Eu pensei, o artefato é um desvio, uma perfuração, não sei o que é. E aí eu optei, será que não tem istmo e tudo mais? Aí eu optei, conversei com a paciente, ela topou, né, para a gente fazer o retratamento ali. E aí foi feita toda a sequência, né, a remoção da restauração, aqui o início da desobturação, uma radiografia transoperatória para a gente verificar se estava no caminho certo ali. Durante a remoção, a gente percebeu que tinha um pequeno desvio ali, um desgaste na região do assoalho, com uma comunicação, né, com o meio externo, e eu estava quase desviando lá no terço apical. Nessa hora eu falei, epa, já está praticamente todo desobturado, vamos ver como é que tá. Coloquei não coloquei nada dentro dos canais, nada, né, não coloquei nem clorexidina, nada, fiz um selamento da câmara pulpar com teflon, tá? Tirei o isolamento absoluto e viemos fazer a tomografia transoperatória. Eu queria ver aí se tinha perfuração, o que era o assoalho, a região da mesial ali, né, da furca, né? Eu queria ver se nesse momento eu conseguiria ver trincas, se tinha muito resto de material obturador ou não, para tentar entender algum outro canal, alguma coisa assim. E aí a gente fez a tomografia. O que ela nos mostrou? Primeiro aqui, a gente vê que tinha restos de material nesse corte sagital, né, Edu? Isso, parasagital, né? Paracoronal. Transaxial, vai? Tá ótimo. Mais bonito, mais fácil. Transaxial é outro. Ah, então tá bom. Qualquer aí coisa. Aí fica para uma próxima live a gente exatamente. Vocês viram que eu passo vergonha aqui, né? Melhor fazer canal que tá bom. Aí eu percebi que estava quase desviando ali no terço apical. A gente teve que retomar isso daqui depois. É possível a gente ver ali a comunicação, né? Aqui a gente conseguiu remover todo o istmo entre os dois canais, né? Aqui nos cortes axiais dá para a gente ver ali a comunicação com o meio externo, e que ainda tinha restos de gutapercha no terço apical da raiz mesial e distal. Deu trabalho, viu, Ale? A gente deu a sequência, aí feito toda a desobturação, finalizado, preparo, odontometria, tudo, selamento daquela perfuração com BioC Repair, obturação, vejam que o istmo aqui foi totalmente removido, remoção dos restos de gutapercha e tudo mais, aí obturação com biocerâmico, aqui a gente vê uma radiografia de qualidade da obturação para verificar como é que estava aí, né? Como é que estava o selamento, finalização da obturação, confecção do núcleo de preenchimento em resina e radiografia final. Nesse caso aqui, aí a paciente, ela ainda não completou 1 ano para a gente fazer a preservação, mas em 3 meses a gente conversou com ela, estava com sintomatologia controlada, desapareceu, então estava tudo em ordem. Chegar 1 ano, aí nós vamos fazer radiografia e tomografia de preservação ali. Então, numa situação como essa, que a gente tem dúvida se tem trinca, se não tem, até uma dica para o pessoal que está pensando, está com dente com canal tratado e tudo mais, será que vale a pena fazer tomografia pré-operatória ou não? De repente, remover, né, do material de obturação do canal, remover núcleo, remover coisas radiopacas de dentro dos dentes, é uma coisa bem interessante aí, para que a gente possa ter a possibilidade de uma melhor aquisição do exame tomográfico. Tá? A remoção do artefato, né? Desculpa te interromper. Remoção do que vai formar o artefato, na verdade. Perfeito. Facilita muito a vida do radiologista, né? Sim, e do odontista, que o diagnóstico ele vai ficar muito mais assertivo. Exato. Eu te mandei hoje um caso, né, para a gente discutir, para você me ajudar a ver o que dá, se é uma delaminação cementária, o que é aquele trem lá, ou uma lesão endopério, fratura. E aí você me falou, Patrick, tá com muito artefato. Eu falei, sim, tem bastante metal e muito dente, muito canal obturado com pulp canal sealer. Mas, Edu, então aqui uma ideia da tomografia transoperatória, que eu acho que é bem interessante. Entre sessões pode ser feita também, né, quando a gente tem dúvida. Mas, assim, a literatura tem alguma coisa, Edu, em relação a isso?
Ale, só um pouquinho. Ale, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar só o seguinte, que na transoperatória eu acho bem interessante, eu tive um caso na transoperatória que eu fiz, que era de um canal calcificado, um incisivo, para saber em que posição eu estava indo realmente, se eu estava na direção correta para chegar no objetivo que era a região apical. E eu fiz e me deu um norte super interessante. Então, eu acho que canais calcificados com grande dificuldade, a transoperatória é uma saída bem interessante, se houver a possibilidade. Maravilha, maravilha. Mas e aí? Isso é muito importante mesmo, viu, Ale? Manda bala lá, Edu. A literatura tem alguma coisa suportando isso ou não? Cara, ainda é tudo muito raso na literatura, né? Perfeito. O que é fundamental na hora de indicar é você ter a necessidade clínica. Veja bem, quando você falou dessa... Afinal de contas, a clínica é soberana. Sempre, sempre. A clínica sempre vai ser soberana, né? A radiologia, ela está aí buscando um papel de auxiliar o clínico a tomar uma decisão melhor. Mas primeiro você precisa ter uma necessidade clínica, né? Esse caso que você mostrou ilustra bem isso. Por quê? Porque você estava causando um desvio apical que dificilmente, mas muito difícil, você ia conseguir fazer esse diagnóstico numa radiografia periapical, justamente pela sobreposição de imagem que a gente tem. Sim, sim. Entendeu? Então você tem ali um conjunto de situações, clinicamente na hora, eu não sei se estava sangrando a perfuração quando você... Não estava sangrando. Tinha você pode ter sangramento, você pode ter uma série de fatores que vão dificultar você fazer esse tipo de diagnóstico numa radiografia periapical. Sim, sim, sim. Né? Então, é uma quebra de paradigma, né? E aí eu passo até a bola um pouco pro Alê, o que ele acredita sobre isso, né? Porque ainda é tudo muito incipiente. Então, você, primeiro, para ter uma indicação, você precisa ter uma indicação clínica. Uma indicação de imagem, a clínica, ela vai nortear como você fazer e até o protocolo de aquisição que você vai fazer. Isso vai ser fundamental. Sim, sim. O problema da radiografia é que ela é 2D, né? Tem muita sobreposição de imagem, como você falou. Então, a gente pensa quantas informações estão sendo perdidas num exame 2D, né? Por isso que a gente fala do clínico aprender a navegar no volume, aprender a trabalhar com o volume. Isso daí parece até papagaio, ficar repetindo a mesma coisa. A gente começa a entender a importância real de tudo isso daí. E na nossa vida clínica, mudou tudo depois da tomografia. Quantos casos que nós estamos conseguindo resolver, como é que nós estamos... Quantos casos estão sendo uma previsibilidade maior dos casos, né? Então, eu acho que não tem muito... E você escolher os casos da tomografia, tanto quanto o protocolo de aquisição, como você disse, né, Edu? Não adianta você fazer uma tomografia e falar assim, eu vou colocar pouca quantidade de raio-x e você não vai conseguir chegar a nada num exame que tenha muito artefato, que tenha tratamento endodôntico. Então, são várias coisas que nós discutimos muito entre a gente, né, pessoal? Você precisa acertar a exposição para tentar melhorar, ilustrar melhor aquilo que você quer descobrir. Mas isso é uma coisa importante, demais. Agora, eu sou, às vezes, meio radical aí nessa questão de exposição. Para mim, faça a melhor possível de uma vez só, para não ter que repetir. O que vocês acham? Hoje em dia nós estamos começando a acreditar nisso mesmo. Eu tenho alguns casos que depois a gente pode mostrar sobre a tempo, a diferença das exposições maiores com as exposições menores, a quantidade de artefato que gera num tratamento endodôntico, onde tem um material, um biocerâmico dentro do canal, metal. Então, dificulta bastante o nosso exame final, né? Então, sim, isso é uma coisa muito importante, que nós discutimos muito, né? Agora, Lê, você acha que precisa fazer, então, tomo pós em todos os casos ou não? Não sei se você já respondeu isso, mas o que você acha? Não. É imediata, você fala? É imediata? Isso, pós imediata. É imediata. Imediata, olha, algumas vezes... Quando você acha que é interessante? Eu acho que é interessante, principalmente, eu tenho um caso para mostrar para vocês aqui, que eu acho bem bacana, tá? Aqui nós temos uma paciente... Só um minuto, por favor. Aqui, essa paciente, ela procurou o consultório, né? Estava com a pulpite irreversível, muita dor mesmo nesse dente, e procurou a gente para fazer o tratamento endodôntico, fizemos o diagnóstico diferencial, se era o 37, o 36 ou o 37, e descobrimos que era o dente 37. E a gente foi fazer a tomografia prévia, como é de costume,
nós começamos a notar, já na região apical do dente 37, alguma imagem diferente um pouco. Nossa, a gente falou, olha que interessante. Edu, isso daqui é o coronal, Edu, para mim, estou errado? Na verdade, ele é oblíquo, né? Oblíquo. Exatamente no plano coronal. Tá bom demais. Tá bom demais. Então, a gente começou a notar, a gente fez a tomografia, olha o que a gente encontra, olha a saída do forame, da raiz distal, que a gente vê aqui, e da raiz mesial, a íntima ligação com uma estrutura nobre, né? Então, se eu não tivesse feito essa tomografia pré, eu podia muito bem fazer a forma que nós trabalhamos, um além. Quem trabalha com hipoclorito poderia ter um acidente de extravasamento de hipoclorito, qualquer coisa, justamente numa área nobre, na área do canal mandibular, onde tem o nervo alveolar inferior aqui. E a gente foi fazendo o exame e começou a notar toda essa proximidade, avaliando o exame, e a gente consegue perceber essa íntima relação. É muito interessante, e a gente nunca vai imaginar, né, pessoal? A gente olhar isso daqui e falar, putz, vou ter que tomar cuidado, que pode estar perto do canal mandibular. Quantos casos nós temos sem tomografia, né? Já não fez uma coceguinha ali, né? Oi? Já não fez uma coceguinha ali no canal? Que choquinho é esse? O que será isso? O que será que é isso, né? E a gente finalizou. E a hora que eu finalizei, né? Eu olhei e eu falei, puxa vida, extravasou cimento. Mesmo eu trabalhando no zero, sem fazer uma ampliação grande, eu trabalho com clorexidina gel, aí eu usei o biocerâmico, o biocecília, extravasou, falei, caramba, eu não queria que tivesse extravasado, eu queria que ficasse no zero meu material obturador. Eu falei assim, esse caso é um caso interessante para eu fazer uma tomografia pós imediata, para eu poder ver até que ponto foi esse extravasamento, né, e essa relação com o canal mandibular. A gente vai olhando as imagens, percebe nesse corte oblíquo, a gente consegue perceber isso, né, Edu? E a gente percebe aqui o extravasamento, que foi pequeno para a região. Não foi suficiente para a paciente ter algum desconforto maior, tá? E ela comenta que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas eu, sinceramente, não gostaria que tivesse extravasado nada, mas eu resolvi fazer para ver até que ponto foi todo esse extravasamento. E eu acho interessante também, Patrick, quando você, por exemplo, você está trabalhando, você está fazendo um canal com bastante dificuldade, uma dilaceração apical, você tenta fazer a patência de todas as formas, algumas vezes você tem muita dificuldade, mesmo pré-curvando lima, pré-curvando lima, usando o contraângulo oscilatório, você acha muitas vezes que você modificou o trajeto original do canal. E com a tomografia você pode verificar se tudo aquilo que você está fazendo deu certo ou não, né? Mas não é um protocolo meu diário. Perfeito, Ale. E aí, até é algo assim que, continuando o que você está comentando, né? Porque eu te perguntei, né? E aí, você faz? E aí você pergunta para mim, eu faço. Você faz, Patrick? Não. Porque assim, na verdade, assim, eu concordo com o Edu e concordo com você. Para mim, tomografia tem que ser feita no momento que tem que ser feito. E qual é o momento que tem que ser feito? Na hora que a gente precisa dela. Né? Não pode ser algo aleatório, como eu não acho que tenha que ser algo de protocolo, mesmo porque uma radiografia bem feita, bem realizada, é excelente no pós-operatório imediato, mas quando a gente tem alguma dúvida, tem que fazer. E mesmo nas preservações, indo além, talvez não seja, ao meu ver, a tomografia um exame de escolha, num primeiro momento. Eu acho que uma boa tomografia, né, na preservação, ela já, na maior parte dos casos, já te dá a informação necessária para saber se teve o sucesso do tratamento endodôntico ou não. A gente vai partir, ao meu ver, que é o que eu tenho feito agora aqui no dia a dia, para tomografia até na preservação, naqueles casos em que a gente, será que reparou, será que diminuiu a lesão, será que aumentou? Como o Edu mostrou aquele caso da lesão extensa, que esse caso vai para cirurgia, porque não tem, aumentou a lesão, o processo, a lesão continua ali, né? Então, isso é algo que é extremamente importante. E aí, essa questão de saber se deu certo ou não deu, Ale, eu quero mostrar um caso aqui para vocês, é um dente, um 47, em que a gente tem ali uma pulpite irreversível, tinha alguma ideia de trinca ali na câmara pulpar, que levou a essa pulpite, paciente com dor na mastigação, dor com alteração térmica, e aí a gente, quando
fez a tomografia pré-operatória, qual não foi a surpresa? A gente viu que, na verdade, não tinha só os canais convencionais, tinha ali uma ramificação, né? Uma bifurcação do canal e saindo ali para a área, para a região distal da raiz mesial. E aí, acessório apical, né? Acessório apical, né? E aí a gente... E aí, você vê isso daí, aí que você faz, né? Senta e chora. É complicado, né, Lê? Vai conseguir instrumentar? Não, a gente vai ter live específica disso, né? Dessas ramificações, como é que a gente lida, mas nesse caso a gente fez o tratamento endodôntico aqui, só verificando ali, aí fez todo o tratamento nos cortes axiais, né? Aí a gente fez o tratamento endodôntico, todas as manobras de preparo, obturação e tudo mais. Na sequência, radiografia final, e aí eu fiquei na dúvida, será que eu consegui instrumentar os dois canais apicais? Não consegui, eu obturei, dava para a gente ver alguma coisa, e eu falei pro paciente, né, vai precisar de uma tomografia pós-operatória imediata, para a gente ter a certeza do que é que está... Tem cachorro latindo aí? Então... Tem lá na rua, cara. A minha tá presa. Ah, tá. Que as minhas não estão aqui hoje. Viu? Aí a gente fez a tomografia pós-operatória com um único e exclusivo objetivo: verificar se a gente tinha conseguido realmente fazer a limpeza e obturação dessa ramificação. E aí na tomografia, no corte parassagital, Alex, ou oblíquo, não sei agora. Parassagital. Né? Parassagital, a gente vê ali que conseguiu realmente a obturação, né, da ramificação lá do terço apical, e num corte coronal, a gente vê que os canais mesiais, eles se unem e se separam, né, e tem aquela ramificação. Então, além daquela ramificação, tinha uma bifurcação ali, né, eles se uniam e se separavam no terço apical. E a gente vê que conseguiu atender toda a necessidade de limpeza, do preparo químico-mecânico. Aqui o canal distal, né, a gente vê o extravasamento, né, mas não tinha como, no caso do Alessandro, essa correlação ali com o nervo alveolar inferior, né? Então, faço em todos os casos? Não faço, mas quando a gente pensa que tem indicação, que tem alguma necessidade, eu acho que a gente tem mais do que fazer, sim. Né? A ferramenta está à disposição. O complicado, eu vejo um pouquinho, viu, até do você que está na radiologia no dia a dia, né? Uhum. Dependendo do clínico que não tem o acesso no consultório do tomógrafo, porque para a gente é fácil. Eu vejo o nosso amigo Fred Laperriere fazendo tomo, em muitos casos pós-operatórios também, muito legal, mas nós temos o tomógrafo na mão, né? Então é fácil de tomar essa decisão. Eu acho que para a gente solicitar uma tomografia pós-operatória imediata, eu já conversei isso muito com o nosso amigo Cave, Fabiano lá de Campo Grande, né? Eu vi que ele está na live lá no Instagram. Cave, um forte abraço aí. Então, assim, é algo que ele trabalha com tomografia em todos os casos, também pré-operatória, mas a solicitação da tomografia pós-operatória imediata para ele já é mais complexa, né? Porque ele vai causar um custo para o paciente que, de repente, valeria mais a pena a gente pensar, será que não é, aqui só uns cortes axiais, né? Será que não é mais interessante pensar numa tomografia de preservação? Então, temos que pesar nisso, porque o valor da tomografia vai acrescer o valor do tratamento daquele dente do paciente, né? Então, isso eu acho que é algo que é fundamental a gente tomar esse tipo de decisão, né, em relação a esse assunto. Né? Então, Edu, como a gente comentou aí, você acha que, então, justificaria em alguns casos a tomografia pós-imediata? O que você vê? O que você, no indoor lá, como é que você vê isso? Tem muito isso lá? Como é que é? Olha, tomo imediata, eu vejo muito pouco, imediatamente. Mas tem. Existe alguns casos, mas eles são bem raros. E porque, às vezes, clinicamente, você pode estar de frente, né, de um dente que tem uma variabilidade anatômica muito acentuada, né? Ele pode ter um complexo de canais acessórios, um complexo de comunicação entre canais, né, que possam levar a uma complicação. E depende muito de uma avaliação caso a caso, né? Eu vou fazer para todos, às vezes a gente precisa pensar um pouco nisso e buscar a indicação clínica. Não, olha, esse é um dente que ele tem uma complexidade anatômica muito alta.
só que ele vai ser apoio de um trabalho em que o paciente ele vai investir uma quantia alta e que você precisa ter uma previsibilidade do seu tratamento. Né? Saber, olha, eu consegui chegar, tá? Tampei ali, vamos ver se acontece alguma coisa. Olha, não consegui, vamos ver se acompanhar por um tempo para ver se vai ter uma regressão ou se vai evoluir para algum quadro álgico, alguma sintomatologia. Isso é muito importante. Por quê? Porque é a clínica que ela vai nortear. E é muito mais uma decisão caso a caso do que generalizada. Lógico, você tem aquela sensação, pessoal, olha, eu vi ali um canal acessório. Será que eu consegui pegar? Não, peguei, meu, que da hora, olha que imagem. Mas a gente precisa ver na clínica do paciente como que isso vai dar. Perfeito isso daí, Edu. Essa questão, ela é fundamental, né? Ter essa correlação. Daqui a pouco tem uma pergunta importante aqui. Eu só vou mostrar esse caso aqui, Ale, que você vê aí nessa radiografia inicial aí. Primeiro tem uma cárie bizarra, né? O que você já enxerga aí? E a câmara pulpar não está tão atrésica aí, estou vendo... Deixa eu dar uma olhada direito aqui. Eu vou colocar na tela cheia, então, para a gente discutir esse caso. Opa! Legal. Aqui nós vemos uma raiz acessória aqui, Patrícia. Exatamente. Seu olho tá bom, né? Endodontista, pô. Eu já tinha visto, viu? Não vale, não. Sim, e esse caso foi bem interessante, né? A gente fez a tomografia pré-operatória e transoperatória também. Uma pós-operatória imediata, né? Mas vamos lá, vou mostrar aqui, um radix entomolares, né? Uma raiz acessória nesse dente, né? Um penduricalho de uma raiz ali, né? Aqui nos cortes parasagitais, coronais e tudo mais, aqui os cortes axiais, né? A gente fez o tratamento endodôntico. Quando a gente sabe, Ale, não é tão complicado um tratamento como esse, né? Não é que não é complicado. A gente já vai sabendo onde procurar o canal e tudo mais, né? Então a gente fez ali todo o preparo. Aqui a gente vê, era um dente com uma pulpite reversível. Eu gosto bastante dessa foto aqui, que dá pra gente ver a carninha ali, o nervo, né? Que dói, né? Aqui, então, o canal distal e o radix entomolares, a raiz acessória ali na face lingual, né? Então, a gente fez a obturação, aqui secagem, confecção do líquido de preenchimento em resina, tá? E aqui é a obturação imediata. E aí eu queria ver, Ale, nesse caso foi quase que um preciosismo, mas eu queria ver se ele tinha conseguido a obturação adequada desses canais e se tinha alguma ramificação, alguma coisa. A gente fez a tomografia pós-operatória imediata, a gente vê que aqui na raiz distal tinha uma outra ramificação ali, e aqui a obturação completa, na verdade eu tinha ficado preocupado se eu tinha desviado alguma coisa assim durante o tratamento nessa raizinha, porque ela era muito mais curta do que os outros, né? Então a gente acabou fazendo essa radiografia transoperatória. Aqui os cortes axiais. Pode falar, Ale. O que eu estava pensando é uma coisa, né? Não é tão normal a trans e a pós-operatória, porque houve um comentário no grupo Endolóveis a uns amigos nossos apaixonados por endodontia, que houve um comentário do João Barbizan, que ele comentou, eu lembro que ele comentou que nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, e lá o número de dentistas com tomógrafo é muito grande. Então, ele fala que hoje em dia, ele usa demais a tomografia transoperatória. É isso que é a dúvida, né, Edu, que eu queria falar com você. Você acredita também que quando começar a aumentar o número de clínicos endodontistas com tomógrafo, essa realidade vai modificar também? Vão ter mais exames transoperatórios e mais de preservação e imediatos? Olha, eu acredito sim, e eu acredito que isso vai ser um tema que ainda vai ser muito debatido, né? É um tema que ele está muito incipiente, porque é uma mudança de realidade na clínica odontológica, né? Hoje em dia nós temos muitas policlínicas que possuem equipamentos de tomografia também. E é uma dúvida cada vez mais frequente. Por quê? Porque você dá imediatamente para o paciente a previsibilidade, né? E é muito importante.
viu? Patrick, parece que a gente tem uma pergunta aí, né? Sim, vou botar na tela uma pergunta no nosso Instagram lá, pedindo assim, como fazer a prescrição de uma tomo, ou seja, como solicitar uma tomografia Resumindo aí, rapidamente, para a gente finalizar a nossa live aqui, o que tem que constar num pedido? Porque, assim, tem duas formas, né? Você pode ter aquele bloquinho de prescrição, né? De solicitação, ou uma receita, um receituário. O que tem que constar nessa solicitação aí, que é o mínimo necessário para que o radiologista e o técnico faça a aquisição do exame e depois o laudo da melhor maneira possível? Vamos lá, gente, de uma forma bem direta, né? Primeira coisa que precisa constar, motivo do exame. Por que você está solicitando e qual a sua dúvida clínica? Né? Se você tiver espaço para escrever alguma coisa quanto à história, ótimo, tá? Porque vai nortear a gente mais. Segunda coisa, um caso de endodontia, saber que você precisa solicitar uma tomografia de pequeno volume e alta resolução. Falar isso daí, né? Escrever isso daí. Porque muitas das vezes, um técnico de radiologia, ele está com a requisição na mão e vai fazer a captura. Antes de consultar um radiologista, né? Lá no indoor, todas as tomografias nós orientamos a aquisição antes, né? Nós orientamos a aquisição antes, né? Sim. Mas quanto mais informações e mais norteado for, melhor. Ou seja, uma tomografia de pequeno volume e alta resolução, motivo do exame, a região. E saber que quando a gente está trabalhando, por exemplo, numa maxila, se eu pedir um caso para endodontia, eu preciso pedir do dente 16. Se eu quiser ver o dente 26, é outra tomografia que precisa ser feita. Fundamental. Por quê? Porque eu mudo o meu voxel, né? No caso do X800, a gente trabalha com voxel de 0,08. Um voxel muito fino. Quando eu faço uma maxila, esse voxel, automaticamente, ele sobe para 0,125. Então, tem uma redução da minha resolução espacial. Sim. A minha fatia, ela fica mais grossa. Né? Perfeito. Então, são apesar do X800 permitir uma coisa que é muito legal, né? Você reconstruir o exame com um FOV menor, com voxel 0,8, por exemplo, de um volume feito em 0,125. Esse último caso que eu mostrei, a tomografia pós-operatória, foi feita da mandíbula toda, tá? Por outros motivos também, né? E eu aproveitei para reconstruir num pequeno volume em 0,08, o voxel. Só que é óbvio que não fica igual uma tomografia adquirida no FOV 4x4 modo endo, por exemplo. Modo endo, né? Por quê? Porque você altera a quantidade de frames que o equipamento vai realizar daquele caso. Então, sim. Vai adquirir 631 frames. E você ainda vai ter o filtro de chumbo. Só sendo mais específico no X800, né? Sim. Mas isso é conversa para outras lives, né? Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Daqui uns dias a gente volta. Edu, a palavra é sua para a gente finalizar aí. Gente, obrigado pela atenção aqui com a gente, pelo tempo dedicado. É muito legal estar aqui nesse projeto da endodontia em alta resolução. E acho que vocês vão ver muita coisa legal aí acontecendo e surgindo aí. Só seguir a gente no Instagram ali, @edoelib, @Dr. Alessandro Coelho e @Dr. Patrick Baltieri. Patrick Baltieri. Obrigado. É só Patrick. Vai lá. Vai lá, Lê. A palavra é sua. Bom, pessoal, obrigado tá junto com vocês de novo aí. Espero que possa ter ajudado, né? E nós não somos... não temos tanta experiência com tomografia, eu com o Patrick, a gente está há pouco tempo, mas somos clínicos que trabalhamos com tomografia. E esse é o objetivo, a gente juntar o fera, que sabe tudo, de radiologia e tomografia, e colocar nós dois, que estamos aprendendo bastante e trabalhando muito com isso. E eu trabalho junto com a Thaís Itapetininga, sempre é bom frisar, que é minha sócia do X800, e a gente a cada dia aprende mais. Hoje mesmo a gente estava aprendendo com o Katsumi, que foi dar uma força para a gente lá, foi atualizar o nosso tomógrafo, então é um aprendizado constante para poder chegar perto dessas feras aí que estão por aí. Obrigado, pessoal, boa noite para vocês.
Obrigado, viu, Edu, Ale, muito obrigado pela participação com a gente aqui nesse projeto da Endodontia em Alta Resolução. Essa segunda live, pena que está acabando mesmo, passa muito rápido aí, né? Esses 60 minutos, e a ideia é ficar o gostinho de quero mais, né? Eu acho que foi ótimo essa segunda live. Vai ficar disponível no Instagram, no IGTV de todos nós e no nosso YouTube. Aos poucos a gente vai voltar aí para falar mais um pouquinho de endodontia de alta resolução. Não temos data marcada, isso aí é algo que a gente vai acontecendo à medida que os assuntos forem surgindo. Se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma coisa assim, pessoal, pode mandar comentário, assuntos de lives, a gente vai tá junto aí, tá bem? Então, siga a gente lá nos nossos Instagrams, então é lá, Patrick Baltieri, Edu Ailib e Dr. Alessandro Coelho, né? E também nossos canais, o meu canal no YouTube, que é youtube.com/Patrick Baltieri. Siga lá que tem sempre muita coisa boa aí para a gente compartilhar com vocês, tá bem? Fica então um grande abraço a todos, obrigado a todos os amigos aí que participaram da nossa live, e agora a gente vai encerrar. Meus amigos, bora lá no site encerrar e depois eu saio do YouTube aqui. Um forte abraço para todo mundo. Tamo junto, se cuidem aí. Em breve estamos todos juntos. Valeu. Valeu.